Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui. Segundamente, o pastor pela oportunidade, confiar em mim. Acho que aqui todos me conhecem, né? Mas eu vou me apresentar. Sou filha amada de Deus, vencendo em várias áreas e vivendo o luto um dia de cada vez. Vamos ficar em pé? Vamos fazer diferente hoje, para a gente ler a Bíblia? Abra a Bíblia lá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, lá no final da Bíblia. Capítulo 4. 1 João 4. Do 7 ao 21. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em nós tenhamos amado, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Também ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, acabemos de ler a tua palavra. Que o Senhor possa, papai, falar conosco nessa noite. Possa falar comigo também, Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Que este culto seja para ti, Pai, em nome de Jesus. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o tema da ministração hoje é Deus é amor. Pode sentar, gente. Perdão. Deixar vocês em pé. Pode sentar. Aqui vamos falar um pouquinho sobre amor. Como vimos aqui que João fala que devemos amar o nosso próximo. Mas aí a gente se pergunta, eu me pergunto, como podemos falar que amamos o nosso próximo que nós vemos
Não amar o nosso próximo que nós vemos e amar a Deus que é invisível. Lá no finalzinho ele fala que se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Porque lá em Mateus também ele nos afirma, Jesus nos afirma, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí que vem a grande pergunta: eu me amo? Porque se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tô me amando? Eu tô amando o meu próximo de verdade? Lá em Mateus 22:39 fala. E antes disso, Jesus também nos fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, sobre família, sobre trabalho, sobre escola, sobre faculdade, qualquer coisa, nós devemos amar a Deus acima de tudo. Só que nós esquecemos também quando a gente colocamos mães, vamos dizer, colocamos os nossos filhos em primeiro lugar. Aí a gente fala, e aí? Eu tô amando quem primeiro? Tô amando meu filho ou tô amando Deus? Mas quem que me deu os meus filhos? Foi Deus. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu não poderia ter filhos. Eu não podia ter filhos. E eu orando insistentemente, Deus falou assim, não, eu vou te dar o filho da promessa. Mas eu não parei de pedir. E Deus fez. Veio o Miguel e o Ezequiel, 2 milagres. Só que aí eu falo, agora o Deus me deu os meninos, eu esqueço de Deus. E aí? Quem que me deu os meus filhos? Quando eu não podia ter. Foi Deus. Então, muitos dos homens ou mulheres preferem bens materiais primeiro que Deus. Carro, moto, o serviço. Prefere dar mais valor nisso do que Deus, que deu tudo isso pra gente. Então, no mandamento dele, ele fala, um dos mandamentos fala. Mas antes disso, Jesus nos fala para amar ele sobre todas as coisas. É bíblico, gente. E as mulheres também. As mulheres, às vezes, deixam o luxo, né? Tomar conta do coração, a vaidade. E vai contaminando um pouco. E nessa noite eu quero trabalhar com vocês 3 atos sobre amor, amor de Deus. O primeiro ato é: devemos amar uns aos outros. Lá em 1 João 4:11, que Deus fala: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Uma demonstração de Deus para conosco foi ter dado seu próprio filho na cruz para nos salvar, para nos perdoar os nossos pecados. Quem aqui teria coragem de entregar o filho por amor a alguém? Já pensaram nisso? Eu, Ana Paula, humanamente falando, eu acho que eu não entregaria nem o Miguel, nem o Ezequiel. Só que Deus não poupou o filho dele por amor a nós, para nos dar salvação e uma vida eterna. Então, quando a gente pensamos assim, nossa, que amor é esse? Que um pai entrega o próprio filho por mim. E eu paro e penso também, Senhor, eu quero ter esse amor. Eu quero exalar esse amor por onde eu passar. Queridos, não era nem para mim estar aqui nesse altar.
A Kelly e o César, que já foram meus discipuladores, eles sabem. Uma pessoa tímida, não gosta de falar em público, né? E hoje eu estou aqui. Porque tive que renunciar à minha carne, renunciar o meu eu. A Ana Paula, humana, não estaria aqui, mas a Ana Paula, filha de Deus, falou: sim, Senhor, estou aqui, usa-me. Na pior fase da vida, que é viver um luto recentemente. Meu esposo faleceu tem quase 8 meses. E a primeira coisa que eu falei para Deus foi: Senhor, eu estou aqui. Usa-me. Eu não quero ficar longe da tua presença. Porque a minha oração antes de tudo acontecer era: Senhor, eu quero ser dependente de ti. Por isso, irmãos, cuidado com quem vocês pedem em oração. Tá bom? Cuidado com o que vocês pedem em oração, porque Deus faz. Deus faz. E no momento que eu fui questionar a Deus, mas por que, Deus, que isso está acontecendo? Deus, eu nem terminei a frase, o Espírito Santo, você lembra o que você me pediu em oração? Dependência? Então, seja dependente. Eu estou cuidando de tudo. Entrega tudo nas minhas mãos, que eu vou cuidar de tudo. Não é fácil. Com 2 crianças pequenas, bebê. Mas quando a gente ama a obra e ama a Deus e ama servir a Ele, meus irmãos, a gente vive pela fé, viu? E que fé. Quando o pastor falou sobre ter uma fé inabalável nos últimos 2 cultos, eu refleti muito. Falei assim, Senhor, será que eu tô tendo essa fé? Porque eu quero ter essa fé para avançar. Eu quero ter essa fé para me dar um passo de cada vez e falar assim, Senhor, eis-me aqui. Continua enviando-me. Continua usando-me para qualquer situação. Essa semana foi uma semana difícil. Depois que o César falou assim, Ana, tal dia, você pode levar uma palavra? Eu falei, posso. Aí pronto. Aí guri quase quebra-cabeça, cabe a energia da casa e por aí vai. E, você tá em jejum, aí vem você quer um cafezinho? Você fala, não, obrigado. Porque é o café que você mais gosta e você tirou. Aí aparece um monte de café, todo mundo te convidando para tomar um café. Por amor, você vai, conversa com a pessoa, mas você não aceita o café, tá, irmão? Vigia. Mas, voltando aqui, isso é um ato de amor. Eu estar aqui servindo vocês, trazendo a palavra, é um ato de amor. Porque eu me renunciei. Falei, eu vou servir os meus irmãos. Isso é amor também. Amor também é quando você demonstra para Deus e você tira um tempinho de qualidade com Ele. Um devocional. Quanto tempo que vocês têm na presença do Senhor? Qual tempo que vocês têm? É a primeira coisa ao dia? A segunda, a terceira, a quarta, e quando vê, já não deu tempo para nada. Já passou o dia e você não tirou tempo para Deus. É um ato de amor, porque ali você também vai estar se alimentando da palavra, se alimentando da presença, você vai se encher de amor de Deus para poder transferir para o próximo. Porque como você vai dar amor se você não tem?
Se você não está abastecido da palavra, da presença, é meio complicado, né? O amor de Deus é como o amor de um pai para o filho, cuidadoso, carinhoso, amoroso, respeitoso. Deus só vai trabalhar nas nossas vidas se nós permitirmos. Você já viu Deus chegando, fala assim: Kelly, abre essa porta, deixa eu entrar? Não. O César não é assim com a Helena, né? Espero. Então, Deus é educado. Ele pede para entrar. Ele vai dando os seus jeitinhos e vai entrando. Lá em Mateus 7,7 fala: peçam e lhes será dado. Buscam e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Aqui nós vemos um modelo de oração. Se a gente falar assim, esse ano eu quero ir viajar. Gente, o que isso tem a ver com amor? Depois lá no final vocês vão entender. Esse ano eu quero, minha meta é viajar, minha meta é tirar mais tempo com Deus, minha meta é isso, isso, isso. Obrigada a Deus, fecho a Bíblia e viro as costas. E esquece. Deus ouviu, mas e você ouviu o que ele quer para você? Aqui fala, bate, que abrirá a porta. Quantas vezes que a gente bate palma lá na casa do vizinho? Até ele abrir a porta? Só uma? Só uma palma e sai? Ou a gente bate palma, 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 até o vizinho aparecer, sair, né? E a gente escuta o que o vizinho tem pra gente. É mais ou menos isso. A nossa vida com Deus. A gente, Senhor, eu quero isso, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de um serviço, eu preciso me empenhar mais, eu preciso dar mais de mim na obra, eu preciso disso, e é uma repetição. Se você está vendo que Deus não está te respondendo, vai para o joelho, abre um jejum, uma consagração, mas não saia da presença dele até ele te responder, queridos. Tem hora que a gente toma decisão sem pensar. Porque antes de Deus nos responder, a gente já foi lá e fez. A gente já tomou a nossa própria decisão. Lembrei de uma amiga querida, da Andréia. Ela falava bem assim: eu já tirei o meu bracinho lá da cruz, já desci meu braço da cruz e fiz o que era para eu fazer e não para que Deus quis fazer, para o que ele tinha que fazer. Aí eu te falo, isso é um ato de amor? Com um pai que te ama? Com um pai que cuida de você, de todos os detalhes, mas você vai lá, insiste e pega tudo da mão dele. Aí na hora que dá tudo errado, fala assim, mas Deus, por que isso aconteceu? Mas você não vê o que você fez. Aí fala, não, foi o inimigo tá lá, eu não fiz, foi nada. E ela tá falando que eu fiz alguma coisa. Às vezes a gente tem que tomar a rédea das nossas responsabilidades também. O segundo ato é nossas atitudes mostram como somos de fato. Já parou para pensar como você é? Na fila do mercado. Você fica lá. Ou você fala, ô, fulano, igual uma pessoa que eu conheço, que tá bem sentadinha ali, quietinha.
Você já vai fazer amizade, você já vai ganhar almas para Jesus. Eu já fui muito assim, de chegar e ficar assim. Mas depois que eu tive filhos carismáticos, Deus me mudou. Deus me mudou, queridos. Não é brincadeira, não. Porque o Miguel ia pro portão e falava, oi, oi. Aí o povo parava para falar com ele e eu tinha que ver quem que era que ele estava conversando. Aí tinha que conversar com a pessoa. E foi nisso que Deus foi trabalhando na minha vida. E eu fui conversando. Chega no mercado, converso, brinco, dou um sorrisinho. Na fila da uma farmácia. Mas eu antes era assim, fechada. Como é as suas atitudes dentro de casa? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Não adianta eu ir para a escola, para a faculdade, eu ir para o serviço, eu ir para a academia. Sendo uma coisa, em casa é outra. Não adianta. Eu vi uma frase que ela fala bem assim: se dentro de casa você não for bom, lá fora é só encenação. É só encenação lá fora. Que tempo você tirou para uma brincadeira, uma conversa saudável com os filhos? Ah, meu filho, vamos sentar aqui, vamos brincar, vamos conversar. Como que anda a escola? Como que tá lá? E que tempo? Os meus ainda não vai para a escola, né? Mas daqui uns dias, tô vendo que o Miguel vai chegar cheio de novidade. Aí eu tenho que ter a paciência de sentar e ouvir ele. Porque criança fala. E ele só vai procurar falar na hora que você vai dormir. Aí na hora que você deita para dormir, eles lembram de tudo que passou no dia. Eles querem te contar tudo o que está acontecendo. Você manda ele calar a boca e dormir? Ou você vai ouvir? Você já pensou se Deus virar e falar para você assim, na hora de dormir, você começar a oração, Deus fala assim, cala a boca e vai dormir? Como seria a nossa reação? Tipo, eu só queria conversar, Deus, só para me contar como que foi o meu dia. Só para mim te falar o que eu tô sentindo. Muitas das vezes a gente faz com os de casa. E a gente nem percebe. Eu já fiz isso. E me arrependo muito de ficar nisso daqui e deixar pra lá. Pego isso aqui, ligo a TV para eles lá e pronto. O que vocês estão ensinando para os seus filhos? O que vocês têm do seu cônjuge em casa? Qual que é o tempo de qualidade? Tem mesa? Tem conversa? O que é mesa? Tempo de mesa. Porque na mesa há cura. Na mesa há perdão. Na mesa há restauração. Eu já vi casamentos destruídos que, quando, pela graça de Deus, foram reconstruídos, hoje tem tempo de mesa. Porque mesa é lugar de comunhão. Por que a gente senta na mesa para comer? Se não é para pegar o prato, sentar para qualquer lugar. Porque na mesa é comunhão. Então, qual que é o seu nível de paciência dentro de casa? Como você trata seus filhos, seus cônjuges, seus pais? Essa semana aconteceu uma coisa que eu compartilhei com algumas pessoas que me deixou assim. Eu falei assim, nossa, a pessoa me chamou de... E não falou nada depois. Eu fiquei.
Falei, o mundo está doente hoje porque nós não sabemos como que está o dia do outro. E a gente só paulada. Já pensou se você está no trânsito, a pessoa da frente ou fez alguma coisa errada, mulheres que fazem isso, né? Homens eu nunca vi fazer isso. Fala assim, ô, dá seta, dá isso aqui. E a pessoa pode estar no seu pior dia. Você já tentou se colocar no lugar dessa pessoa? Da frente? Ou nem precisa ser no trânsito. Nós estava falando de mercado? Do mercado. A caixa. Tá com uma cara daquele tamanho. Se você chega com grosseria, lógico que ela vai te tratar com grosseria. A gente não sabe como que foi o dia anterior dessa pessoa, se ela recebeu uma má notícia, se ela tá com problemas em casa, ou problema no serviço, ou alguma coisa ali na hora aconteceu e você vem tratar a pessoa com ignorância, e se ela te tratar com ignorância também, você ainda vai achar ruim. Muitas pessoas hoje em dia sofrem com crises de ansiedade, depressão, que vem aumentando a cada dia. Nós não sabemos como lidar com isso. Por isso que nós estamos falando de amor. Se eu olho para o meu próximo com amor, como Deus me ama, as coisas vão ser diferentes. A partir do momento que eu começar a dar um sorriso, dar um bom dia, mandar uma mensagem, ou senti sua falta, ou o que você está fazendo? Do nada. Eu às vezes ligo para minha tia. Ela tá nem esperando. Acho que até acostumou. Quando pensa que não, aí eu lá ligando 10 horas da manhã, ela na correria, fazendo almoço para minha avó, e eu ligo. É atos de amor e cuidado. Só para saber como a pessoa tá. Se ela tá bem, se não tá. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Terceiro ato, palavras de afirmação. Quando Jesus nos fala para nós amar uns aos outros como nós mesmos, você já parou para pensar se você se ama de verdade? Não precisa me responder, mas já pensou se você se ama de verdade? Hoje eu acordei, tô toda descabelada, a roupa não tá legal, e já começa. Deus, mas por que meu cabelo é assim, minha roupa tá desse jeito, minha casa dá uma bagunça, e eu não consigo emagrecer, e só reclama, só murmuração. E Deus, começou. Começou o dia. Mas você já parou para pensar se você se ama de verdade? Eu, Ana Paula, sei que eu estou acima do meu peso. Deus está curando isso em mim. Porque antes, como sofri alguns bullying de pessoas próximas de mim, então eu não me amava. Eu não me amava. Eu não vou arrumar alguém que gosta de mim. Eu nunca vou casar, nunca vou ter filhos, porque sou gorda, sou baixinha, filha de negro, ninguém me ama. Quando Deus começou a tratar isso em mim, tratar não, eu estava num período muito difícil da minha vida, Deus me apresentou o Rodrigo. Falei, isso aí vai ser só uns 2 meses, um mês, e olhe lá. Casamos, tivemos 2 filhos. Mas ele foi a pessoa certa que falou assim: você é linda do jeito que você é, você tem que se amar. E primeiramente, quem tem que te amar é Deus, segundamente é você. Eu não posso falar assim que você tá linda e você não acreditar.
Então, ele foi trabalhando isso comigo, eu também fui trabalhando isso no discipulado, e Deus foi trabalhando para que haja uma cura. Hoje eu consigo me ver no espelho e falar assim: nossa, você é linda. Aí eu descobri que eu me amo. Quando eu dei liberdade para Deus trabalhar em mim, trabalhar nessa área, porque não é fácil. Não é fácil você ter que mexer em feridas que doem. Mas quando você permite a Deus mexer naquela ferida, vai sangrar. Depois vem uma casquinha. Depois cura. Pronto. Você vai falar: nossa, nem foi difícil. E você fala: já fui curada. Glória a Deus. Mas assim, tem que ter permissão. Igual eu falei ali para cima. Deus não é invasivo. Ele vai com educação, você vai permitindo em oração e Deus vai mudando. Deus vai restaurando, vai quebrando coisas que daqui um dia você olha para trás e fala assim: venci. Venci a baixa autoestima, venci a codependência, venci o medo. Isso que eu estou falando, queridos, são coisas que eu já venci na minha vida. Uma coisa era ser codependente, demais. Dependia demais do Rodrigo. Hoje eu já consigo me virar. Não porque ele não está aqui, mas Deus já estava tratando em mim sobre isso. Que tudo que eu iria fazer, eu queria que ele estivesse. Aí eu te pergunto: quem estava primeiro, era Deus ou era o Rodrigo? Se eu era codependente dele? Se eu só fazia as coisas com ele? Quem que estava primeiro na minha vida? Era ele ou era Deus? E quando eu percebi que eu tinha colocado o Rodrigo acima de Deus, eu falei: opa, não aceito mais isso. Quem é o primeiro da minha vida é Deus, segundamente o meu marido, terceiramente, e por aí vai. Mas quando eu percebi isso, muita coisa mudou, muita chave virou. Porque Deus é em primeiro nas nossas vidas. Às vezes deixamos nós de lado, não cuidamos de nós e acabamos se esquecendo que somos templo do Espírito Santo. Que dia que você deixou para cuidar de você? Na última hora? Quando já não teve mais o que fazer, e você falou assim: agora eu paro e vou cuidar de mim. Ou você ainda está esperando pelo milagre divino? Porque se a gente não tirar um tempo para se cuidar da nossa saúde física, emocional, mental, porque os três andam ali, lado a lado. O físico, o mental e o emocional. Ah, mas eu não tenho condições de pagar uma terapia, ou sei lá, como que eu faço? A gente pode dar um jeito, né? Mas cuida de você. Ame você. Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar num corpo, vamos se dizer, que não se ama, que não se cuida, que pega o Deus e o mundo, carrega nas costas, esquece de você. Como? O Espírito Santo mora na gente, ele fala com a gente, mas tem hora que ele vai falar assim: opa, vamos, acorda, bora, reage. Eu preciso de você, se ama. Deus te ama. Deus não quer que você viva uma vida de fardos, de peso, de sofrimento. Deus não quer isso, gente. Deus quer felicidade.
Deus quer alegria, quer amor. Quer que a gente pregue, leve a palavra. Quer que a gente multiplique. Eu creio que essa igreja daqui a um dia não tem mais lugar. O pastor vai ter que aumentar ela. Não sei como, mas ele vai ter que aumentar. Pela fé, eu creio. Mas enquanto a gente não dá o primeiro passo, falar assim, eu vou ajudar, eu vou me amar, vou cuidar de mim, para que eu possa cuidar da obra de Deus, para que eu possa ajudar o pastor, as coisas vão fluir. As coisas vão fluir. Deixamos de lado o autocuidado e a baixa autoestima vem à tona. Quando tiramos um tempo para cuidar de nós, tudo melhora. Tudo melhora. Gente, eu falei no começo com a Kelly que não era para mim estar falando sobre isso, não. Era para ser outra coisa. Mas o Espírito Santo hoje falou assim: não, minha filha, você vai pregar isso. Falei, tá bom, né? Vamos lá refazer tudo de novo. E eu não sou uma pessoa desobediente. Eu quero levar o que ele quer. Eu quero falar o que ele quer transmitir para a igreja. E vocês precisam dar um primeiro passo. Para conclusão, eu quero que vocês repitam comigo. Eu vou viver a totalidade da promessa. Se eu negar o meu eu, a gente só vai viver a totalidade da promessa se eu negar o meu eu. Se eu deixar a minha carne de lado. Se eu deixar Deus falar mais. Se eu me diminuir e Deus crescer na minha vida. Não adianta falar que é um ano novo se eu tô com as mesmas atitudes velhas e antigas. Se eu não der um passo, repito, se eu não der um passo de fé, eu não vou ver. Eu não vou ver nada saindo do lugar. Eu não vou ver a viagem que eu queria. Eu não vou ver almas sendo salvas e ganhadas para Deus. Eu não vou ver essa igreja lotada. Eu não vou ver os meus filhos saudáveis, eu curada, saudável. Eu não vou ver. Se eu continuar com as mesmas atitudes de antigamente. Todo ano a mesma coisa. Deus, eu quero isso, mas daqui uma hora ele vai falar assim, então tá bom, você quer isso? Vamos mudar? Vamos tirar as velhas bagagens e viver o novo? Já que você quer o novo, vamos viver o novo. É viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Só vou conseguir viver a promessa de Deus quando eu parar de me vitimizar. Eu não consigo, eu não posso. Aquilo, o meu serviço não deixa, porque me toma tempo. Ana Paula, a minha família é muito complicada. Aí vai começando N problemas, N e se vitimiza e não sai do lugar. E você precisa crer que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Através de uma oração sua, através de um louvor que você está cantando na sua casa. Antes de vir embora para Jaciara, acho que 2 semanas antes, coloquei um louvor para escutar enquanto eu fazia almoço para as crianças. E eu estava nos dias bem difíceis da minha vida, num dia bem complicado mesmo.
E um morador que morava ali perto estava passando a pé, desesperado, com criança em casa, o gás tinha acabado, e ele escutou o louvor que vinha lá de dentro de casa. Ele falou assim: eu vou parar ali, vai que ela me ajuda. Estou ouvindo um louvor ali, vai que é uma resposta de Deus. E ele me chamou. Ele falou assim: vizinha, a senhora consegue me emprestar R$ 20, 30, eu não me lembro, só para mim comprar o gás? E acabou, e as crianças têm que comer e tal. Eu falei assim: não, eu consigo sim. E ajudei. Só que eu não dei só o dinheiro. Deus falou bem assim comigo: ora por ele. Eu falei assim: Falei: oi? Ele ora por ele. Eu falei: oh Deus, mas logo agora, não estou num dia legal. Ora por ele. E eu orei. Antes dele ir embora, eu falei assim: eu posso orar por você? Ele falou assim: pode, deve. E orei. No meu pior dia, no meu pior momento, eu orei por alguém. E quando ele foi embora, ele falou bem assim: a senhora vai ter uma surpresa daqui uns dias. Eu falei: ah, que legal, né? Vou ter uma surpresa? Que surpresa? Onde que a senhora congrega? Eu falei assim: olha, ali na Metodista, tal. Eu expliquei para ele. Ele falou assim: talvez eu vá na sua igreja, mas a senhora vai ter uma surpresa. Eu falei: amém. Eu falei assim: surpresa, Deus? Ok. E descansei o meu coração. Depois disso, Deus tem cuidado da minha vida, porque eu não neguei um pedido dele. Já pensou se eu tivesse deixado a minha carne, o meu eu, falar assim: não, deixa ele embora, volta para dentro de casa, vai cuidar dos seus deveres? E aí? Quando eu falei assim: Deus, toma minha casa nas tuas mãos, cuida disso, cuida da minha família, eu quero ser totalmente dependente do Senhor. É sobre isso, queridos. É você obedecer também. Obediência. Obediência. Que possamos depender totalmente do Senhor. Isso também é amar. Deixar que Deus cuide de nós e receber esse amor dele e cuidado para que possamos transbordar na vida do próximo. Se eu deixar ele cuidar de mim e eu dar total liberdade para ele trabalhar na minha vida, eu vou transbordar esse amor. E quando eu transbordar esse amor a me amar, eu vou conseguir amar o meu próximo. Não é fácil amar o inimigo. Não. Mas devemos amar, respeitar e orar por cada um deles. Quero que você abaixe sua cabeça. Como que está a sua vida agora? Como que está a sua vida hoje? Você tem se anulado? Você tem se deixado para trás enquanto está carregando fardos pesados? Você está cansado, sobrecarregado, mas não sabe como descarregar, não sabe como aliviar esse peso. Você não sabe como chegou até aqui hoje, nessa noite. Fala assim: Deus, por favor, me alivia. Eu não aguento mais. Só que Deus pede para te falar, querido ou querida. Deixe os seus fardos com Ele. Deixe tudo com Ele. Que Ele vai fazer muito além do que você sonha. Mas você tem que dar o seu passo, você tem que dar o primeiro passo.
Fala assim: Deus, eis-me aqui. Alivia-me, Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser transformado. Me ajuda, Deus. Me ajuda a me amar. Me ajuda a me amar o meu próximo. Ajude-me, Senhor, eu olhar com os olhos de amor para as pessoas. Que eu possa transbordar deste amor, papai. Que eu possa, Senhor, levar a tua palavra do Senhor, Pai. Viver um novo do Senhor, um novo tempo, uma nova vida, Pai. Enche-nos do teu amor, Senhor. Enche-nos de ti, papai. Nós pedimos, ó Pai, vem, Senhor. Quebranta, Senhor, todos os empecilhos. Quebranta, Pai, pelo poder do nome de Jesus, toda corrente que amarra da pessoa prosseguir, Pai, da pessoa continuar. Está repreendido pelo poder do nome de Jesus. Está repreendido pelo nome de Jesus todo cativeiro, Pai. Oh, Espírito Santo, vá. Vai, Espírito Santo, e toca, Senhor, no mais íntimo e profundo, Senhor. E faça o teu querer, papai. É em nome de Jesus. Amém.